Olá pessoal, aqui é a professora Maria Aparecida Colares, mais uma aula, né? Hoje nós estamos na nossa terceira aula. Eu estarei tratando das teorias interacionistas, abordando o construtivismo piagetiano e o socio-interacionismo vigotskiano. Espero que a gente consiga interagir, né, mesmo que numa aula gravada, no sentido de fazer algumas demonstrações para vocês. O material está em nossa sala virtual. Na apostila vocês vão ter tanto a abordagem de Piaget quanto de Vygotsky. E no livro de Ana Maria Bock, Psicologias, também vocês terão as unidades se referindo a essas duas teorias. Nós vamos hoje trabalhar nossa unidade 3, que são as teorias, né, como eu já falei, psicológicas da aprendizagem, o construtivismo ou a psicogenética piagetiana e o interacionismo sócio-histórico de Vygotsky. A abordagem psicanalítica, eu optei que vocês estudem do caderno, infelizmente o tempo não comporta, porque são 3 abordagens densas. Na quarta aula, se houver possibilidade, eu faço uma incursão na abordagem psicanalítica e gostaria também de fazer uma abordagem de Vallon, que eu acho que é muito importante a gente pensar a aprendizagem por meio da afetividade e quem melhor trabalha isso é Vallon. Aí nós temos 2 expoentes do século XX, né? Temos 2 teóricos que nasceram inclusive no mesmo ano, porém um viveu mais de 80 anos, que foi Piaget, que construiu uma teoria extremamente densa, com um método bastante minucioso, né, na construção da sua teoria e que hoje inspira muitos pesquisadores em várias pesquisas vinculadas ao seu estudo, né, considerado fundamental para entender o processo de apropriação do conhecimento, da aprendizagem. E nós temos Vygotsky, um de Genebra, outro de Vygotsky com a matriz socialista e que viveu apenas 36 anos. E deixou uma densa produção no campo da psicologia, em específico do desenvolvimento e da aprendizagem. É bom esclarecer que Piaget não escreveu para a escola. A escola apropriou das suas discussões, né? Ele faz uma análise do processo de desenvolvimento cognitivo humano. E nós, na escola, apropriamos da sua discussão. Vygotsky já teve um campo na área da educação de pesquisa maior, né? Ele inicia seus estudos com deficientes e a sua teoria tem uma contribuição fundamental para entendermos a educação num prisma de sujeitos ativos que interagem entre si com o mundo. O que é interacionismo? Nós trabalhamos na aula passada com a teoria da forma, ou a Gestalt, que acreditava que eu, como sujeito, é que imprimo toda a leitura ao mundo e absorvo do mundo aquilo que ele tem a me dar. Depois nós verificamos o comportamentismo, não me reconhecendo como um sujeito ativo, mas um sujeito que o mundo intervém diretamente no meu comportamento, nas minhas ações e me sujeita a toda a sua influência, né? E hoje nós temos o interacionismo, que é a interação entre eu
esse sujeito pensante, e o mundo, que é enfocado pelo comportamentismo. Então, a gente vai ver, quando eu falei na aula passada, que a gente veria teorias que se complementariam ou que seriam antagônicas, esse antagonismo entre Gestalt e behaviorismo é superado quando a gente enxerga as marcas de todas elas dentro do que é denominado interacionismo. Então, as teorias interacionistas, elas explicam o conhecimento mediante a participação tanto do sujeito como dos objetos do conhecimento, o que resulta não só na organização do real, como também na construção das estruturas do sujeito. O que nós podemos definir como estruturas do sujeito é a capacidade de evolução da nossa matriz cognitiva para a apropriação de novos conhecimentos, de rever conhecimentos antigos. Então, cada um de nós traz em si sua estrutura cognitiva composta das suas experiências pessoais e da sua relação com o mundo, né? Então, aí nós vamos ter uma aula bastante, acredito que interessante, para pensarmos e ampliarmos nosso olhar sobre a docência. De que quando a gente está na frente da sala de aula, nós não estamos à frente de sujeitos passivos, ahistóricos, que não trazem um conhecimento prévio para partilhar, né, conosco e construir isso de forma dialógica. Como eu falei, tem 3 marcas fundamentais, que é Piaget, Vygotsky e Vallon, que hoje a gente não vai estar abordando, que eles vão procurar justamente explicar nosso comportamento dentro de uma perspectiva em que sujeito eu e objeto o mundo, né? Ou objeto, ou seja ele qualquer objeto, estabeleça, né, uma relação e que, por meio da minha interação, eu possa construir e reconstruir minhas estruturas cognitivas, que eu já falei anteriormente. Então, aí nós temos uma figura básica que vai falar para nós, nos comunicar por meio da imagem, o que é essa construção das nossas estruturas cognitivas. Então, se eu sou concebido como uma folha em branco, né, como um sujeito que só o mundo me dá subsídios para isso, eu acabo me tornando um funil, como a primeira imagem avermelhada ali. Eu capto o que o mundo me dá, um tanto de gente ajuda a unir o funil, mas só uma mãozinha que coleta a parcela da parcela, né? Então, todo mundo vem para me dar conhecimento. E é ao invés de que, numa perspectiva interacionista, eu, como um ser cognitivo, emocional, biológico, social, eu sou um sujeito em que meu olhar, o meu olhar, ele é movimento. O mundo vem a mim e eu retorno ao mundo, como a figura mais amarronzada ali, né? E que ao peito, ao invés de um funil, em que eu sou medido pela esse restinho que cai aí, eu tenho uma janela aberta ao peito, né? A possibilidade de eu adentrar nessa janela e apropriar de todos os conhecimentos que eu possa estar adquirindo. Então, a gente vai ver aí uma divisão clara entre uma concepção que não me reconhece como sujeito ativo e uma concepção que me reconhece como um sujeito ativo. E assim são as teorias interacionistas.
Elas te reconhecem como um ser capaz de construir conhecimento e não somente um ser que é capaz de reproduzir o conhecimento que alguém lhe transmitiu. Se o mundo é complexo, se ele é movimento, se ele é circularidade, se ele é contradição, se ele é antagonismo, né? Se ele não é parado, lembra lá da nossa primeira aula do movimento de Heráclito? Eu entro no rio, saio do rio, volto ao rio, não sou o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então aí eu já tenho a noção de movimento. Então eu tenho um mundo que requer interação, o tempo inteiro nós estamos interagindo, que tem os jogos intelectuais, né? Que tem a nossa capacidade de estimar. Quando você arruma seu guarda-roupa, quando você arruma sua feira, quando você se arruma, né? Igual eu, me arrumei hoje para dar aula. Peguei uma blusa com cores, com movimento, para justamente já indicar esse interacionismo. Eu pensei na aula a utilizar as formas variadas, as cores variadas, para que nós percebamos que eu estou aqui como um ser histórico. Eu estou coberta por um bordado que alguém fez carinhosamente a seleção das linhas, das cores, né? Que fez um jogo para estar imprimindo aqui a harmonia. O que nós vimos lá na Gestalt? É a questão da simetria, né? Apesar de ser um desenho assimétrico na composição, ele é simétrico no espaço em que ele ocupa. Então, a gente vai ver que o nosso mundo é uma resolução de problemas cotidianos, que exige de nós cálculos mentais, que exige de nós emoção, muitas vezes, que precisa que a gente seja criativo e valide nossas estratégias, né? Que a gente entenda o que é possibilidade e o que é probabilidade, o que essa tecnologia da informação está aí para gerar para nós a possibilidade da gente apropriar conhecimento. Quantas pessoas vão estar assistindo essa aula, apesar de eu não ter conhecimento de uma por uma, mas elas estarão apropriando de alguma coisa que eu disser, né? Mesmo que rejeitando ou apropriando ou tendo predisposição para receber, né? Então, a gente tem esse mundo aí. Então, diante desse mundo, esses dois teóricos reconhecem isso. Um de uma forma e o outro de outra forma. Porque um tem sua nuance construtivista e o outro sua nuance sócio-histórica. Não seria nem se seria a palavra nuance, mas uma abordagem com especificidades diferenciadas. Mas ambos entendem o sujeito como um ser ativo. Ambos entendem esse sujeito aqui como um ser que apropria conhecimento, um ser que é capaz de aprender e ensinar e de ensinar e aprender, né? Que tem um movimento dialético, não é estanque ou no mundo ou no sujeito, mas do sujeito para o mundo e do mundo para o sujeito. Então aí nós temos o exemplo dos jogos, né? Jogos que às vezes são até individuais, ou jogos que podem ser coletivos, ou jogos que podem ser em dupla, né? Que não tem uma receita e que, na verdade, o sujeito tem que criar suas próprias estratégias, seu próprio desenvolvimento. E aí tem mais alguns exemplos, que é eu no mundo, eu na rua, eu na escola, eu no meu grupo de amigos, né? Nós não somos seres que só absorvemos, nós também emitimos nossa influência, nós também somos capazes de intervir. E aí
os dois esquemas conceituais. Eu já apresentei o da Gestalt, apresentei o do comportamentismo e agora eu apresento o do construtivismo e o da abordagem sócio-histórica. Qual a diferença? Eu já expliquei na primeira aula, eu já expliquei para vocês. Nós vamos ter no construtivismo, na abordagem piagetiana, o reconhecimento de que há uma interação entre o sujeito que aprende e o mundo. Tanto o mundo intervém, quanto o sujeito também intervém no objeto. E nós vamos ter a abordagem sócio-histórica. Nós vamos ter um sujeito que intervém no mundo, o mundo que intervém no sujeito e um elemento mediador, que no nosso caso, na nossa abordagem, no nosso discurso de hoje, a gente vai pensar na figura do professor. Mas o elemento mediador é só gente. Talvez Vygotsky tenha pensado que sim, não sei. Mas hoje a gente sabe que há N possibilidades de mediação, inclusive a tecnologia. Inclusive os instrumentos utilizados no campo da formação para o trabalho, né? Quantas vezes um laboratório, ele não é um lugar em que só o sujeito é ativo, mas que os recursos e os mecanismos que estão presentes ali dentro servem de elementos mediadores para o sujeito aprendiz que os usa, né? Se eu pego esse objeto aqui, quantos de vocês sabem o que é esse objeto? Na hora que eu estava me preparando para a aula hoje, uma pessoa manuseou e me disse assim, o que é isso? Como que chama isso? Eu falei, eu não vou falar o nome, né? Mas o que é? Tem alguma coisa dentro, senti um barulhinho dentro. O que é isso? É uma flor? Pode ser uma flor, pode ser uma estrela, né? Isso é chamado no conhecimento popular de giramundo. É um sólido, né, geométrico, se você for pensar. Isso foi feito pela minha mãe há mais de 25 anos atrás, é uma relíquia, né? Aqui tem impressa a mão dela. São losangos, né? Que são acoplados, chamados giramundo. Aqui eu tenho várias texturas. No conhecimento físico eu tenho tecidos de várias texturas. Eu tenho uma composição de cores. E eu tenho um cofre. Isso aqui é um cofre para eu pôr moeda, né? Você aí, talvez você soubesse que era um giramundo. Pode ir na internet e descobrir que é um giramundo. Mas talvez você não saiba que o meu giramundo é um cofre. Quando eu exerço o elemento mediador, que eu coloco para você que o giramundo, que hora eu apresento, é um cofre, você consegue emitir uma visão mental do que é um cofre. Um porquinho, uma latinha e agora um giramundo, né? Então aí eu apresentei um pouco da história do meu giramundo para você entender a funcionalidade dele enquanto cofre, porém ele não destitui de você a indagação de como que se faz um giramundo. Como é que se constrói uma peça dessa? Quantos losangos eu vou utilizar para formar essa figura? Como que eu faço o acabamento? Como que eu faço a amarração dessas figuras geométricas para surgir esse sólido? Ele rola, ele não rola, né? A gente vai ver isso nesse processo que trata as teorias interacionistas. Então, uma teoria, ela não pode ser vista somente com palavra solta. Uma teoria, ela tem que estar a serviço de que a gente pense o nosso fazer e consiga
rever esse fazer a partir desse aprendizado constante. Na primeira aula, quando eu falei da epistemologia da complexidade de Edgar Morin, ele já fala isso. O conhecimento, a ciência, ela não é fechada, não é fixa. Tanto é que quando você pega Piaget, você pega a pesquisa de Emília Ferreiro, baseada em Piaget, ela constrói outras hipóteses, ela constrói outra leitura construtivista acerca da alfabetização, como que é a psicogênese, como que origina a capacidade cognitiva do sujeito de apropriar do conhecimento. Quando você vai na Argentina da Elia Lehner, que trabalha com a construção da noção de número, baseado na teoria piagetiana, novamente você tem uma outra leitura piagetiana num universo diferenciado do que foi utilizado por Piaget. Então, aí a gente tem uma beleza de abordagem que vai auxiliar extremamente a cada um de nós educadores, a vocês futuros educadores, para estar indagando e refletindo o seu papel na sala de aula, que alguns já estão e outros que brevemente estarão, né? Então, eu vou agora fazer um paralelo entre a abordagem de Piaget, as marcas conceituais piagetiana e as marcas conceituais vigotskiana. Piaget usa o método clínico, ele faz entrevistas clínicas, né? Piaget ele começa muito cedo no campo da pesquisa. Ele era jovem, um menino na praia, bem jovem ainda, e ele recolhe algas na beira da praia e leva para sua casa. E lá ele coloca essas algas em determinados espaços, num determinado espaço. Quando ele volta para analisar essas algas, o que acontece? Ele percebe que elas criaram mecanismos físicos para sobreviver naquele ambiente que não era a praia. E aí ele descobre, por essa observação básica, que nós podemos criar mecanismos de adaptação. Os seres vivos conseguem criar mecanismos que possibilitam a eles adaptar a situações diferenciadas, né? Se você pega o clima aqui no Brasil, especificamente aqui no norte de Minas, e pensa em quem vive no Polo Norte e que sobrevive àquele frio, você vai ver que eles criam mecanismos de adaptação diferenciados do que se eles tivessem que viver no calor, né? Nós, chegando a esse frio, nós também precisaremos de mecanismos de adaptação. Então, a partir daí, Piaget começa a se firmar como um pesquisador. E toda a teoria psicogenética piagetiana, ela é os níveis de desenvolvimento que ele constrói, de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem, ele se baseia nos próprios filhos, na observação que ele vai fazendo minuciosamente dos próprios filhos. E aí ele faz essa observação, cria uma teoria raríssima hoje, que é a teoria intervalar. Ele pega intervalos de idades e constrói as fases do desenvolvimento e da aprendizagem. Vygotsky, ele já usa o método experimental, ele experimenta isso em escolas de deficientes, né? Ele usa esse método genético experimental, e ele gera aí uma crítica profunda ao empirismo, demonstrando que até a criança deficiente ela é capaz de apropriar do conhecimento, coisa que os empiristas acreditavam que não, né? Que quem não reproduzisse comportamento observável, lembra? Que não tivesse condicionamento e reflexo condicionado,
não modificando o seu comportamento, não apropriaria, aqui é o contrário. Ele acredita que todo sujeito é capaz de aprender, né? E questiona também a noção da Gestalt, de que só o sujeito é que tem suas capacidades de aprendizagem. E aí ele faz uma análise quantitativa disso, inserindo o poder da linguagem, que a gente vai ver mais à frente, e o poder da nossa vivência social e histórica. Nossas experiências com conhecimento. Piaget, formado em biologia, né, mas essencialmente epistemólogo, ele trabalha a epistemologia da aprendizagem, como é que essa aprendizagem se dá no sujeito, estudou a evolução do pensamento até a adolescência, procurou entender os mecanismos mentais que nós utilizamos para captar o mundo, né? Ele constrói suas teses, ele constrói seus postulados. Vygotsky é formado em letras e psicologia, e em direito também. Ele tem várias formações. Elegeu o pensamento e a linguagem como o objeto central de estudo dele. Como que essa linguagem interfere no pensamento? Para ele, a linguagem tem papel fundamental na mediação, né, entre toda a relação social que eu estabeleço e toda a relação de aprendizagem. E a linguagem, para Vygotsky, não se reduz à linguagem verbal, né? O traçado, o desenho, o movimento, é muito mais ampliado do que a noção que às vezes a gente tenha de linguagem, né? Numa abordagem vygotskiana, a linguagem ela tem um sentido muito maior, né, do que uma leitura simplista de uma verbalização. Piaget, ele investigou o processo de construção do conhecimento, sendo que nos últimos anos ele centralizou no pensamento lógico-matemático e teve muitos teóricos que seguiram seus passos na questão do pensamento lógico-matemático. Vygotsky já dava ênfase ao desenvolvimento humano, como eu já falei, a partir do processo histórico, né, que o indivíduo vivia. Para Piaget, todo o desenvolvimento cognitivo do indivíduo tem origem na sua ação sobre o objeto, né, no seu manuseio sobre o objeto. E essa ação, mesmo sem representação, ela vai indicar inteligência, o ato de você vasculhar o objeto e perceber se ele é áspero, o que é, para que serve, que objeto é esse, é um ato inteligente, né? Para Vygotsky, as funções superiores, que são as funções do nosso cérebro, que são características do ser humano, né? Elas estão ancoradas nas características biológicas da espécie humana e, por outro lado, são desenvolvidas de acordo com sua história social. Quais as experiências sociais que esse sujeito teve, quais os estímulos que esse sujeito teve dentro do seu ambiente social e na sua própria história de vida. Para Piaget, a observação cuidadosa dos próprios filhos e crianças chegou a questões cruciais que nós vamos ver mais à frente, né? Para Vygotsky, o grupo social que fornece o material, no caso, que ele define como signos e instrumentos, que vocês podem aprofundar no material que vocês estão estudando, vai possibilitar o desenvolvimento das atividades psicológicas. Isso significa uma diferença entre Vygotsky e Piaget, porque para Piaget você precisa desenvolver para apropriar
E para Vygotsky, o desenvolvimento antecede, a apropriação do conhecimento, aliás, antecede o desenvolvimento, né? Muitas vezes uma criança que aprende a falar, ela tem mais facilidade de apropriar, por exemplo, de vários idiomas do que eu, adulta, apropriar de vários idiomas, né? Então, para Piaget isso seria impossível, porque precisaria de uma maturidade, de chegar no pensamento lógico, para estar apropriando. Para Vygotsky, não. Se você tem a experiência sócio-histórica significativa, vive, esses dias eu estava assistindo, por exemplo, um programa, a criança ela vive um período na América Latina e outro período nos Estados Unidos. Ela domina as duas línguas sem conflito. E todo mundo ao redor dela achando aquilo até grave, né? Mas para ela, naturalíssimo. Tanto é que ela chega nos Estados Unidos, ela fala espanhol e quando ela volta, né, para a América Central, que é o local onde eles estão, não fala o local, ele fala o inglês e o espanhol também, e vice-versa. Né? Uma criança que não chegou a 2 anos de idade, acho que ia fazer 2 anos de idade, mas a linguagem básica dela já transita entre os 2 idiomas. Então, aí a gente vai ver que a noção piagetiana de desenvolvimento é derrubada na perspectiva de Vygotsky. Viu como é que não pode dar definição de desenvolvimento sem saber qual teoria você vai abordar? Então, lá a seguir, a gente vai ter Vygotsky, né, abordando o desenvolvimento cognitivo. O cognitivo é o desenvolvimento intelectual, né? Tudo que trata do cognitivo é o que está na zona superior para Vygotsky e que é o desenvolvimento mental para Piaget. Então, para Piaget, como que se dá esse sistema? Nós saímos de uma gênese básica. Vamos supor que a gente sai de um ponto de aprendizagem. À medida que nós vamos amadurecendo biologicamente e que a gente vai estabelecendo relação com o mundo, essa estrutura vai ampliando, 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 né? Então, para ele, os conceitos fundamentais e indissociáveis é corpo e mente. Né? Então, meu desenvolvimento biológico amplia minha capacidade cognitiva de apropriar, de ampliar o meu leque de conhecimentos. Eles não funcionam para Piaget de forma independente, separada, né? Para ele, os atos cognitivos são atos de organização e de adaptação ao meio. Lembra que eu falei da alga lá anteriormente? Então, para Piaget, eu preciso criar estruturas organizadas que vão se ampliando e que se adapte ao contexto em que eu estou. Então, se para Piaget o processo de apropriação passa pela organização e pela adaptação, para Vygotsky, a interação do sujeito com a cultura, com a história da sociedade no qual ele faz parte, é que é fundamental. Então, os conceitos desenvolvidos por Vygotsky, o aprendizado vai envolver sempre a interação dele com outros indivíduos e com uma interferência de forma direta ou indireta, né? Então, em seguida, a gente vai ver que para entender a organização e adaptação colocada por Piaget, são necessários 4 conceitos cognitivos básicos no sujeito, que é a capacidade do esquema, de assimilar, de acomodar e de equilibrar, né?
que para Piaget vai se denominar esquema, assimilação, acomodação e equilibração. Eu percebo, eu construo o esquema e percebo que tem algo a ser resolvido. Eu apresento para vocês isso aqui. Como é que você esquematiza isso aqui? O que é isso? Isso é um rolo? É o quê? É uma luneta? O que é isso? A partir do momento que eu manuseio, como fez o menino aqui no estúdio, ele manuseou, o que é isso? Ele levantou algumas hipóteses, ele assimilou sobre o objeto, ele viu que havia um som, né? Um som aqui dentro. Ele colocou nos olhos, que ele verificou que ele estava vendo um caleidoscópio, com múltiplas imagens coloridas, né? Então, naquele momento, quando ele põe no olho, ele acomoda. Ele assimilou que não era uma luneta, mas ele põe no olho, ele acomoda. E ele equilibra quando ele descobre a funcionalidade desse objeto, né? Quando ocorre esse reconhecimento, o sujeito ele está em permanente processo de assimilação, acomodação e equilibração. Então, veja bem, a acomodação para Piaget não é acomodar, parar, pelo contrário, é você criar um mecanismo de atividade para chegar ao estágio de satisfação, que é o estágio de equilibração. E que não são estágios compartimentados, eles são movimento. O tempo inteiro eu estou criando o esquema, assimilando, acomodando e buscando minha equilibração, que é chamado por muitos de equilibração marjorante, né? Para Piaget, os elementos básicos é a mediação, que são os instrumentos técnicos, os sistemas de signo, ferramentas auxiliares, né? O que eu utilizo aqui, por exemplo, para dar uma aula para vocês mais ativa? Eu utilizo objetos, né? Ferramentas que vão auxiliar mais à frente a gente a entender alguns conceitos. Né? O que é isso? Eu tenho 3 tampas, vamos voltar a Piaget, eu tenho 3 tampas amarelas, cada um com um formato, com uma funcionalidade. Para que serve? São todas tampas? Sim, são todas tampas. Cores iguais? Sim, são cores iguais. Porém, texturas diferenciadas, formatos diferenciados. Elas rolam, elas não rolam, né? Que a gente vai ver mais à frente nos conceitos de conhecimento de Piaget. Então, na mesma forma, essa construção de pegar essa tampa e definir como tampa é um conhecimento historicamente construído. Alguém me ensinou que isso era uma tampa. Eu vivi a experiência histórica. Eu apresentei esse objeto aqui numa sala de aula. Todo mundo disse, é uma tampa. É, de fato, é uma tampa. Mas que tampa é essa? Por que ela acopla e desacopla? Porque na época que eu vivi, enquanto criança, um pouco jovem, as garrafas não eram plásticas, elas eram de vidro. Então, quando comprava um refrigerante, precisava dessa tampa para segurar o gás, né? Então, as novas gerações, por exemplo, não conhecem essa tampa, né? Que tem um aspecto histórico na minha trajetória humana, né? Era a tampa de tampar para segurar o gás do refrigerante. Então, aí a gente vai ter em Vygotsky que é a mediação e a linguagem. É um signo, essa linguagem, ela é o signo mediador, pois ela vai carregar em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana, né? Então, por que eu sei que isso é uma tampa? Porque eu fiz um uso histórico dessa tampa, né? Em seguida, a gente vai ter o que Piaget define como esquema,
né? É o que eu acabei de falar anteriormente para vocês. É uma espiral, né? O conhecimento ele sai de um ciclo menor e se alarga em forma de espiral. Já para Vygotsky, nós vamos ter a criação de ferramentas, de instrumentos, de signos que indicam o que nós interpretamos. Né? Por que eu desenho uma menina, eu mando um emoji se eu estou triste com a boquinha triste? É um signo indicador, né? Uma ferramenta de interação vygotskiana dentro da tecnologia. Né? Se eu coloco uma carinha sorridente numa grande nota boa na avaliação do aluno, eu uso de um signo indicador de um sentimento, de uma... não é igual só o comportamentismo, não, mas é para interagir dinamicamente. Né? Então, em seguida, a gente vai ter em Piaget a riqueza da assimilação, né? De entender como que essa criança, esse jovem, porque aqui ele fala da criança, mas eu estou falando por mim, que esses movimentos podem passar por todos nós. Quantas vezes um jovem adulto, ele pegou esse objeto, ele não sabia o uso social dele. Eu cheguei num evento que eu fui e tinha uma pessoa vendendo essa caixinha que eu achei linda, com couro, sacudi, tinha um barulhinho. Eu imaginei que era um instrumento musical e de fato era. Eu só sei fazer isso. Quem me vendeu tirou 6 sons diferenciados dessa caixinha aqui, ó. 6 sons. Ele apertava em lugares diferenciados e gerava os sons diferenciados. Então, eu assimilei a partir do momento em que o sujeito me deu as informações e gerou em mim a acomodação. A mediação simbólica para Vygotsky é quando eu coloco minha atividade mental a entender a função regular desse objeto, né, que faz esse barulhinho. Então, essa ação do objeto, do sentido representado por esse signo desse objeto, é que vai levar a minha mente a ativar as relações que eu estabeleço dentro do conhecimento. Né? Então, para Piaget, voltando, né, na explicação, a acomodação ela vai garantir ao sujeito o avanço na estrutura cognitiva dele. Na noção piagetiana, quando eu acomodo, é quando eu avanço na aprendizagem, é quando eu percebo, eu estabeleço relações dentro dessa aprendizagem. E para Vygotsky é quando eu busco na minha zona de desenvolvimento proximal, naquele conhecimento mais próximo a mim, elementos que vão me indicar o que é o objeto analisado. Então, quando os meninos viram essa tampa, onde que eles foram na zona proximal deles? É uma tampa. E quando eu disse tampa de quê? Tampa de um vidro. Conhecimento só. E de qual vidro? Com qual função? Aí, partindo dessa experiência deles, eu contei a minha experiência histórica. Então, eles tiveram conhecimento de uma tampa que tinha uma função determinada e que hoje não tem mais. Por exemplo, eu apresentei isso aqui em uma turma. Teve alunos que não sabiam o que é isso. Eu espero que vocês saibam, né? O que é isso? O disquete, né, que era usado no computador para gravar a memória, gravar o arquivo. Hoje, e que cabia o mínimo do mínimo, e que corrompia, e que você chegava e perdia tudo. Aí vem o pendrive, aí vem o HD, né?
Aí eu pego um HD em que eu tenho uma memória aqui interminável para poder gerar todos os arquivos que eu preciso. E vem mais, né, um mecanismo que me dá possibilidade de gravar, de mandar por e-mail, de fotografar e de garantir os recursos para que eu tenha todas as informações necessárias. Então, veja bem, tudo isso a partir de um percurso histórico e de uma experiência, né? Então, Cida, eu vivi todas as experiências históricas, morro de dó de jogar fora, né? Mas, hoje, eu utilizo o HD. Então, há uma função similar? Sim, porém, uma tecnologia diferenciada, né? Pelo próprio avanço sócio-histórico e tecnológico. Então, aí a gente vai ver que a nossa estrutura cognitiva, ela vai se ampliando. E essa zona proximal do sujeito, que eu quero que ele chegue a um potencial, ela é o caminho que vai me dar, né, me auxiliar a chegar em novos conhecimentos a partir das discussões vigotskianas. Aí nós vamos ter as zonas de desenvolvimento, que é a proximal, que vai gerar a minha interferência entre o real e o potencial, o que eu tenho e onde eu pretendo chegar. E aí ele fala que o bom ensino adianta o desenvolvimento. E Piaget fala que a aprendizagem se dá por meio do avanço do desenvolvimento. A equilibração eu já expliquei, e o desenvolvimento proximal também. E para Piaget nós temos 3 conhecimentos fundamentais, né? Quando eu aproprio, quando eu assimilo, quando eu crio a minha equilibração majorante, quando eu crio meus mecanismos de acomodação, eu tenho 3 conhecimentos essenciais para apropriado conhecimento, que é o conhecimento físico, tem ranhura, é áspero na lateral, é redondo, porque eu sei a forma redonda, é amarela, né? E entra tamanho, forma, textura, peso, rola, não rola, é quadrada, é redonda, né? E aí vem o conhecimento lógico-matemático. Para que serve, né? Por que largura de uma boca caberia essa tampa, né? Ou qual a utilidade dessa tampa e dessa tampa? Como que eu comparo a diferença funcional e física? Quando eu pego, se ela rola, se ela não rola, se ela cabe, se ela não cabe na boca do vidro, quando eu crio relações matemáticas e de entendimento dessa tampa, eu estou criando hipóteses de onde ela cabe ou não cabe. E entendendo o conhecimento dela, social dela, é uma tampa para tampar um vidro, seja ele plástico, seja ele de vidro, né? Então, para eu conhecer, para eu conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo básico, para eu arrumar minha gaveta, eu preciso saber o tamanho da minha gaveta, o número de peças que cabe nessa gaveta para eu organizar essa gaveta de forma que ela fique organizada, que caiba e que tenha funcionalidade, né? É a capacidade do conhecimento físico, social e lógico-matemático, quando eu hipotetizo ou quando eu estimo que 10 camisetas caberiam naquela gaveta de forma razoável. E assim por diante, quando eu arrumo minha feira, quando eu seleciono uma receita para fazer, né, intuitivamente. Então, a isso Piaget vai chamar de conhecimentos físico, social e lógico-matemático. E para Vygotsky, todo processo de aprendizagem requer atenção, memória e percepção.
eu nem preciso falar o que é isso. Quem não tem, na medida da reflexão feita no interacionismo, atenção, percepção e memória, vai ter muito mais dificuldade de apropriar do conhecimento do que outro, né? Eu faço muito essa técnica nas aulas presenciais. Quando eu testo atenção, percepção e memória, eu coloco a turma em círculo e peço a eles para falar objetos que tem no cinema, por exemplo, ou no hospital. E eles vão falando. Só que eles têm que falar e eles não podem repetir nada do que foi falado. Então, eles têm que ter atenção, percepção e memória. E o conhecimento social do espaço também, que aí a gente pula para Piaget. Tá vendo como que um ajuda o outro? Né? Seguindo, aí a gente tem alguns exemplos de percepção, atenção e memória, né? Isso aí é feito em muitos jogos infantis e que muitos adultos precisam fazer porque tem dificuldade. A psicologia clínica utiliza uma vastidão de testes nesse aspecto, né? Se vocês entrarem no YouTube ou em outros, vocês vão encontrar inúmeros testes. Hoje mesmo, antes de gravar a aula, eu fiz um e não dei conta dele, porque minha percepção visual não atendeu ao critério utilizado. Eu, particularmente, achei um equívoco o teste, então... Aí a gente vai ter também, né, a dita discriminação visual, que é a atenção, qual o objeto que está de um lado que não está do outro. Isso aí vocês já devem ter feito muito na vida de vocês. E precisa continuar a fazer, né? Nós precisamos continuar a fazer esse tipo de atividade. E aí nós temos os estágios que eu coloquei para a construção do conhecimento, que vocês vão ver no material. Quem quiser aprofundar também, eu acho que vale a pena aprofundar nos níveis de construção do conhecimento apontados por Piaget. Ele coloca, são 4 estágios, sendo que o primeiro estágio da inteligência sensório-motor, ele elenca subestágios. Tem o estágio do pensamento pré-operacional, o estágio das operações concretas e o estágio das operações formais, né? E essa operação formal é basicamente o que a gente entende que a criança, que o jovem tem que chegar na escola. Mas nós chegamos com um jovem, recebemos um jovem que muitas vezes ele domina toda a tecnologia, mas ele é incapaz de classificar, de ordenar, né? De generalizar, né? Porque o pensamento formal é minha capacidade em hipotetizar e criar generalizações, estabelecer relações frente aos fatos e os acontecimentos e o próprio conhecimento. Então, aí eu apresentei para vocês em linhas gerais, porque daria até 10 aulas a gente discutindo sobre Piaget e Vygotsky. É um conteúdo que me entusiasma muito, que eu me sinto muito feliz de estar partilhando com você. Parte disso é da minha experiência, né? Eu atuei muito numa perspectiva sócio-histórica como professora, também numa perspectiva construtivista, também numa perspectiva comportamentista, né? Então, isso tudo eu deixo para vocês, até a nossa próxima aula, a gente vai estar finalizando essa disciplina, para que vocês busquem mais conhecimentos, e espero que eu tenha atendido, né, de forma bastante dinâmica, que tenha gerado em vocês curiosidade e interesse por uma psicologia viva da educação, por teóricos que dão para nós subsídios para que a gente possa entender o mundo e a nossa própria capacidade ou incapacidade de nos entender.
né? Para vocês um grande abraço, até nossa próxima aula e muito obrigado. Até!